Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Então, o que a gente vai fazer é o capítulo 2, né? Que é bem curto, mas bem bonito também. Então, assim, né? Nós nos reunimos aqui, como a Anaí falou, é mais uma partilha, uma conversa mesmo, para a gente continuar estudando as regras e as constituições. Nós estamos agora no segundo capítulo das constituições, né? Até eu fui pesquisar e falei assim, né? Eu acho que é legal a gente entender o que é a Constituição, né? É como se fosse a regra do jogo. Então, num jogo de tabuleiro, né? Um jogo qualquer, tem as regras. E nós, por sermos membros, né, da PCN, a gente precisa saber quais são as regras que nos cabem. O que a gente precisa fazer para jogar o jogo, né? Para ser um membro ativo da PCN, da Pequena Casa de Nazaré. Como a irmã falou, no que vem temos um pessoal aqui fazendo as promessas perpétuas, né? Aí não tem mais como voltar atrás, né, irmã? Inclusive eu. Tô falando para mim também, não dá para voltar atrás. Então tá. Eu gosto sempre de dar uma recapitulada assim, né? Então, a gente está estudando carisma e a espiritualidade, né, da Constituição. Como que a gente aplica isso no nosso dia a dia? Como que a gente vai fazer? O que a Constituição diz, né? Então, retomando um pouquinho do que é carisma. Já foi uma baita aula ali, né, na nossa novena. O carisma é um dom de Deus dado pelo Espírito Santo, né? Ele deu lá no Padre José Nassimbene, né? Inspirou a primeira Madre Maria ali, né? A primeira que viveu o carisma, depois as irmãs e agora nós, como leigos consagrados, né? Como Pequena Casa de Nazaré, agora é o que a gente vai viver. E se eu pudesse resumir, assim, o que é o carisma das pequenas irmãs, eu resumiria numa frase que José Nassimbene sempre dizia, que era assim, ó: onde houver uma lágrima para enxugar, lá estará a pequena irmã. É essa a essência. Onde tiver a necessidade, onde tiver o necessitado, o pobre, lá estará a pequena irmã. E logo nós também, né? Como PCN. E a espiritualidade, né? Vanessa, o que é espiritualidade? A espiritualidade é como eu me relaciono com Deus, como eu me relaciono com o outro, como eu me relaciono comigo mesma. Como é isso? Quais são as práticas que eu faço? Como eu vivo isso no dia a dia? Essa é a espiritualidade. E a nossa espiritualidade, né, das irmãs e a nossa, é a espiritualidade nazaretana, que significa que nós olhamos para a família de Nazaré, para a Santa Família de Nazaré, e deles nós seguimos, né? Nós olhamos tudo o que eles fazem e fazemos também no nosso dia a dia. Fazemos também ali onde ninguém vê, né? Onde a gente tem que viver todo dia. Na igreja é mais fácil, né? Às vezes é só na missa, uma hora, alguma coisa assim. Mas e no dia a dia? Como que é? Então é a gente olhar para a Sagrada Família e ter essa espiritualidade nazaretana. E aí, até falava com a Anaí e com a irmã Sueli, né? Eu falei, como é que a gente poderia começar essa conversa? Recentemente, agora essa semana, eu pude participar de um retiro com as irmãs, muito profundo, um retiro de silêncio, maravilhoso. E o Frei Aloísio, ele trouxe uma reflexão tão linda sobre a Sagrada Família, sobre José e sobre Maria. E eu partilhava com a irmã e com a Anaí, falei assim, eu acho que daria para trazer essa reflexão que ele trouxe. Que daí a gente olha como eles viveram, né, no cotidiano, no dia a dia, e aí a gente consegue ler as nossas regras e olhar como a gente pode fazer como a Sagrada Família fez. Então, eu vou contextualizar aqui um pouquinho dessa reflexão que ele trouxe, tá? O Frei Aloísio, ele dizia assim, a Santa Família de Nazaré, ela é caracterizada pelo escondimento, pelo cotidiano.
não teve holofotes, não teve nada extraordinário. A coisa mais extraordinária que teve foi a anunciação. Então, o anjo vem e fala a Nossa Senhora, né? Tu serás mãe do Salvador. E depois o anjo vem em sonho e fala com José, né? Aceite Nossa Senhora, né? Proteja essa família. Mas tudo ficou entre o anjo, entre Nossa Senhora e José. Não teve nada extraordinário. Eu achei tão interessante que o Frei Luísio dizia assim, a gente não vê equipes de reportagem nas nossas casas, né? Tipo, vim aqui entrevistar a Naí, deixa eu ver como que você faz seu café da manhã, como é que você cuida dos meninos, como é que é o seu dia a dia. Não tem holofote. Ele é simples, ele é no escondimento. Ele até trazia reflexão, é como as raízes de uma árvore. Você não vai ver as raízes crescer. Ela está por baixo da terra e ela faz uma floresta inteira crescer. Né? Então é a base, é no escondimento. E é assim que a família de Nazaré ela viveu. E por muitos anos, por 30 anos, foi uma família escondida, no silêncio, né? No silêncio. Tudo Maria guardava no coração, não era? E Maria guardava no coração e ficava no silêncio. Essa é a essência da família de Nazaré. Aí vamos falar um pouquinho como foi assim a caminhada deles, né? Sendo família de Nazaré. Assim que o anjo anunciou, ele também revelou sobre Isabel, né? Sua parenta que estava gestante já de 6 meses, na velhice, né? E o que Maria faz? Até anotei aqui. Levantou-se e foi com pressa às montanhas. Olha a disponibilidade de Maria, o serviço dela. Ela se levantou e foi. Maria, ela é esse exemplo de disposição, de prestatividade. Então, ela se levanta e vai ter com Isabel e por lá fica por 3 meses, né? Então, ela auxilia Santa Isabel nesse processo. Aí eu vou falar um pouquinho sobre a obediência, a fé, né? Quando, mesmo sendo a Santa Família de Nazaré, eles nunca estiveram acima das leis e das regras do seu tempo. Então, tudo que foi preciso cumprir, eles cumpriam. Eles nunca estiveram acima. Por mais que estivesse Jesus ali do lado, o Salvador do mundo, tudo, eles cumpriram as leis. Como foi na apresentação do menino Jesus ao templo. Então, a lei de Moisés dizia, todo filho homem que for primogênito será consagrado ao Senhor. E será oferecido um sacrifício, né? E como era uma família pobre, eles levam então um par de rolas e 2 pombinhos e fazem o sacrifício de Jesus. E é lá nesse lugar que eles encontram o Simeão, né? O sábio e justo Simeão, que pega os meninos nos braços e ergue ele e diz, agora, Senhor, pode deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação e preparaste diante de todos os povos luz para iluminar as nações, glória de Israel, teu povo. E ao mesmo tempo que ele diz isso, ele faz a profecia, né? O menino será causa de queda e ressurgimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. E acrescenta ainda que Maria terá a alma transpassada por uma espada. Então, nesse momento, Maria ouve a profecia. O anjo disse que ele vai ser rei, que ele vai ser salvador, que ele vai ser tudo. E, ao mesmo tempo, né, ele é sinal de contradição. E a minha alma será transpassada por uma espada. As palavras de Simeão reforçam o anúncio de que Maria tinha ouvido, né? Jesus é Salvador e é luz para iluminar. E, por outro lado, desde o início, Jesus e Maria experimentarão em si mesmos a verdade das outras palavras de Simeão, sinal de contradição. Tanto é que logo após a apresentação no templo, né, logo depois eles têm que fugir. Eles precisam fugir para o Egito. Agora eu vou falar um pouquinho de José, né? Nada de novo até agora, mas só a reflexão sobre José. Não tem uma palavra que José diz no Evangelho, né? Ele não diz uma palavra. Mas pelas suas atitudes, pelas suas ações, a gente vê quem foi São José. Que ele foi pai, que ele foi justo.
Até o Frei Luísio dizia que ele foi o milagre de Jesus e Maria. Porque se São José não tivesse protegido Nossa Senhora, se ele tivesse, mesmo que ele tivesse abandonado ela, né, do jeito que ele queria, escondido, quem iria proteger de tudo que ele protegeu? Olha o quanto São José correu, né, com um menino, com Maria. E mesmo assim, se ele tivesse, não vou aceitar esse filho, pela lei da época, Maria teria sido apedrejada. Então, também a gente já não teria a salvação. O Evangelho de São Mateus afirma que José era um humilde carpinteiro que se casou com Maria e que era um homem justo, isto é, sempre pronto a fazer a vontade de Deus. Quando teve o recenseamento de César, né? César falou, não, eu quero contar todo mundo. Para que ele queria contar? Para cobrar mais impostos, né? Então, ele queria saber quantas pessoas tinham para que ele pudesse cobrar mais impostos. Né? Então, o mundo sempre foi dos poderosos, desde sempre. Então, o que José faz como obediente? Ele pega a Nossa Senhora e vai. Né? E tanto que Jesus nasce ali no estábulo, né? Depois de uma viagem longa e cansativa de Nazaré a Belém, ele viu o Messias nascer num estábulo, porque não encontraram lugar na hospedaria. E quando o menino Jesus foi apresentado ao templo, José estava lá. A profecia era para Jesus e para Maria, mas José estava lá acompanhando e ouvindo a profecia. Ele estava lá também, então ele também ouviu, né? Também foi surpreendido com isso. Depois, foge para o Egito às pressas, para defender Jesus da perseguição de Herodes, e tornou-se estrangeiro no Egito. Quando voltou à sua pátria, viveu no silêncio e no anonimato, em uma cidadezinha bem sem importância, Nazaré. Era um vilarejo que ninguém dava nada. Não tem uma parte também que eles falam assim na Bíblia? E poderia vir algo bom de Nazaré? Então, assim, José de novo no escondimento, toda a família de novo no escondimento. E por tudo isso, São José é um modelo de pessoa comum, imersa na rotina cotidiana, de forma discreta e escondida. O acolhimento de José nos convida a receber os outros, sem exclusões, tal como são, reservando uma predileção especial pelos mais frágeis, né? Como era Jesus, como era Maria, porque Deus escolhe o que é frágil. São José é pai dos órfãos e defensor das viúvas, e manda amar o estrangeiro. Podemos até imaginar que foi da conduta de São José que Jesus tirou a inspiração da parábola do filho pródigo e do pai misericordioso. Né? Porque Jesus precisou aprender com alguém tudo isso. Claro, né? Com Deus também, mas ele tinha São José do lado dele. Então, eu achei muito bonita essa reflexão, Frei Luísio diz, né? Que, quem sabe, Jesus se inspirou em São José para falar do filho pródigo, né? E do pai misericordioso. A Sagrada Família teve problemas concretos, como tantas outras famílias têm hoje em dia. E a ação de Deus acontece através da coragem de São José, que, tendo chegado a Belém, não encontrado alojamento onde Maria pudesse dar à luz, arranja um estábulo e prepara o modo a se tornar o lugar mais acolhedor para o Filho de Deus. Aqui, o Frei Luísio, ele trazia assim, reflexões muito profundas sobre o que acontecia, né, a situação que se deparava. Nossa, e agora? E ele falava sobre a criatividade de São José, como ele resolvia. Né? Por mais que ele tinha o Filho de Deus, tudo, ele resolvia. Ele ia lá e fazia o que dava com o que tinha, entendeu? E não é uma realidade nossa hoje. Quando a gente se depara com tantas tribulações, vai chorar? Vai correr? Não dá, a gente tem que ser criativo, a gente tem que confiar em Deus, aceitar o plano de Deus e ir para ação. Tá, não tem hospedaria, ok. Então vamos, tem um estábulo? Então vamos preparar o melhor estábulo que tem para Jesus nascer. Depois, quando ele precisa fugir para o Egito, ele precisa fugir e ele precisa se preparar. Então, ele organiza a sua fuga no meio da noite. Então, São José, ele precisa ser esperto, né? Digamos assim, ele precisa proteger, ele precisa cuidar, ele precisa ter uma atitude. Então, no meio da noite, ele decide fugir.
O Evangelho não dá muitas informações sobre quanto tempo Jesus, Maria, José tiveram que ficar no Egito. A gente não tem muita certeza de quanto tempo eles ficaram lá. Mas eles precisavam comer, não precisavam? Eles precisavam ter um lugar para dormir. Eles precisavam ter um emprego. Eles precisavam viver como uma família. Então, eles também tiveram, né, vamos voltar lá, tiveram problemas concretos como família. Se mudaram e eram imigrantes e tinham que resolver isso. Né? E eles resolveram. A Sagrada Família teve que enfrentar problemas concretos como tantas outras famílias, como tantos outros migrantes no Brasil e pelo mundo afora, que são obrigados a deixar o lugar de origem de várias circunstâncias. E nesse sentido, São José é certamente especial protetor de todos aqueles que deixam a sua terra por causa das guerras, do ódio, da perseguição e da miséria. E já aqui, seguindo para a conclusão, né, dessa reflexão sobre a Sagrada Família, Maria e o menino são os tesouros mais preciosos de São José. E esse menino é aquele que dirá: toda vez que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Porque todo necessitado, pobre, atribulado, moribundo, forasteiro, prisioneiro, doente, são o menino de quem São José continua a cuidar. E esse é o nosso chamado lá no começo, nosso carisma, né? Lá com o padre José Nascimbene, né? Aqui no Brasil há 50 anos atrás, e na congregação toda, quantos anos já, irmã? Mais de 100 anos vivendo isso aqui. Né? E tanto que São José é invocado como protetor dos miseráveis, dos necessitados, dos exilados, aflitos, pobres. E pela mesma razão, a Igreja não pode deixar de amar em primeiro lugar os últimos e excluídos, porque Jesus conferiu-lhes a preferência ao identificar-se pessoalmente com ele, porque Jesus se colocou no lugar de todos esses que a gente falou. Foi o imigrante, foi o pobre que nasceu na manjedoura, foi aquele que fugiu, que precisou de um lar, precisou de um teto. Jesus foi esse. E de José devemos aprender o mesmo cuidado e responsabilidade. Amar o menino, amar a sua mãe, amar os sacramentos, a caridade, a igreja, os pobres. Cada um dessas realidades é sempre um menino e a sua mãe. E assim, se a gente for olhar numa leitura superficial, se a gente olhasse todas essas passagens que a gente falou agora, né? A fuga, o recenseamento, enfim, a impressão que a gente tem é que o mundo está sempre sob o controle dos fortes e poderosos, né? Parece que quem manda é eles. E é. Mas a boa nova, o Jesus, ele nasce sempre. Deus sempre vai dar um jeito de fazer com que ele nasça. Não importa a forma. E ele passa por nós. O nascer de Jesus passa por nós. Deus poderia ter feito tudo sozinho, não poderia? Poderia. Mas ele preferiu contar com São José, com Nossa Senhora, né, que são humanos. Então, a salvação passa pela humanidade. E esse gerar Cristo, esse gerar Cristo hoje, passa por nós. Hoje nós somos São José, hoje nós somos Nossa Senhora, e nós temos que levar esse menino ao mundo. Porque Deus sempre encontra uma forma de realizar o seu plano de salvação. E a gente tem que crer nisso. Como PCN, como Pequena Casa de Nazaré, a gente tem que crer nisso. Então, essa é a reflexão que eu trouxe da família de Nazaré. E agora a gente vai passar para os artigos, né? Vamos ver como a gente consegue encaixar toda essa história de Nazaré dentro das nossas constituições aqui. Como a gente vai viver isso no dia a dia. O artigo 24, né? Que é o primeiro desse capítulo aqui. Ele diz o seguinte: o mistério da Santa Família de Nazaré é ícone de perfeita aceitação do plano do Pai. O que é um ícone? O ícone é um modelo, é um exemplo, né, de como aceitar completamente o plano de Deus. José aceitou, Maria aceitou, né? Eles tiveram que aceitar completamente o plano de Deus. E mesmo sem entender. Tinha o ícone e o ídolo, né? O ícone é aquele que nos conduz a Deus. E o ídolo é aquele que nos afasta de Deus. Então, é uma ícone.
detalhes, né? Mas sempre o ícone é cheio de detalhes, né? Então, mas é o que conduz a Deus. Né? O ídolo é aquilo que nos afasta, né, dele. Aí diz ali, né? Fiéis ao ensinamento do Padre José Nassimbene, de vivemos a mais alta medida da vida cristã. Né? Ordinária, desculpa. Vivemos a mais alta medida da vida cristã ordinária. Vida cristã ordinária, a vida normal, a vida cotidiana. Não a vida de monges ou freiras do convento, né? Nesse caso aqui, que é para nós leigos. A nossa vida, lá na nossa casa, né? Entre as panelas, entre o nosso trabalho, para quem é estudante, é lá que a gente consegue viver a vida cristã ordinária. Mas na mais alta medida, no máximo, entendeu? No melhor de si. Assim como São José fez. Se eu tenho só um estábulo, então eu vou fazer daqui o melhor lugar para Jesus nascer, o melhor estábulo, entendeu? Então, dá o melhor de nós. Que é isso, que é então na alta medida da vida cristã ordinária, para compartilhar a paixão de Cristo pela humanidade de hoje. E aqui, essa paixão de Cristo, a gente pode traduzir como amor intenso, dedicação que ele tinha pelas pessoas. Eu acho que é isso que a gente pode traduzir aqui, né? Assim como a Sagrada Família, né, dizia ali, que São José cuidou do oprimido, até hoje, né? Ele é o patrono, que fala? Patrono, né? Dos miseráveis, dos pobres, dos trabalhadores. Então, essa paixão, compartilhar hoje, e tem que ser hoje, a gente tem que lembrar disso, né? Que nós somos isso hoje. A gente precisa compartilhar esse mesmo amor e dedicação que Jesus tinha. Pode passar para o próximo. Se quiser completar alguma coisa, irmão. Acho que... Vamos para o artigo 25, então. Na contemplação do mistério da Santa Família, nutrimos a nossa espiritualidade, santificando o nosso trabalho cotidiano através da participação consciente e ativa na vida litúrgica e sacramental da Igreja. A escuta e a meditação da Palavra de Deus, a oração pessoal e familiar, os tempos fortes de reflexão, como retiros e exercícios espirituais, reavivam em nós o compromisso e a alegria de sermos discípulos missionários de Cristo. Então, vamos abrir o texto todo, que a gente consegue ir analisando mais pontualmente, né? Então, na primeira frase lá, na contemplação do mistério da Santa Família, nutrimos a nossa espiritualidade. O que é contemplar? É refletir, é olhar profundamente. Então, a gente contempla no mistério da Santa Família. E ali a gente se alimenta, a gente fortalece a nossa vida espiritual. Então, essa reflexão que a gente fez hoje, né? Quando a gente olha para a Santa Família de Nazaré e a gente se alimenta daquilo que eles viveram, se alimenta daquela fé, daquela espiritualidade. Santificando o nosso trabalho cotidiano. É transformar o nosso trabalho comum, o estudo, a profissão, as tarefas domésticas, em algo sagrado, né? Então, não murmurar, digamos assim, né? Quando a gente estiver fazendo tudo isso, né? Transformar o nosso trabalho comum em santificação. Senhor, que eu faça como se a gente estivesse fazendo para Jesus. Seja lá o que a gente estiver fazendo, seja o nosso trabalho, seja para nossa casa. Eu vou fazer a comida, eu vou fazer como se fosse Jesus vir almoçar na minha casa. Eu vou fazer meu trabalho lá onde eu estou, como se fosse para Jesus aquilo. Isso é santificar o nosso trabalho cotidiano. E aí ele diz como fazer isso. Está bem claro esse artigo aqui. E como que eu faço tudo isso? Na participação consciente e ativa na vida litúrgica e sacramental. Ir à missa não só de corpo, não só de corpo presente, prestar atenção, participar, receber os sacramentos, estarmos preparados para o sacramento, confissão, comunhão, estarmos em dia com tudo isso, né? Com a nossa consciência, no dia a dia, é o de sempre. Ele diz ali, escuta e a meditação da palavra de Deus. Então, esse mês é setembro, né? É o mês da Bíblia. Ler a Bíblia, refletir sobre ela, né? Então, a gente tem que estar. A palavra foi a primeira que entrou hoje na novena, porque o centro é a palavra. É ali que Deus fala conosco. A gente tem mania de falar muito com Deus. E fala, mas não escuta.
Então, pegar a palavra, refletir, ler de novo, tentar entender, se colocar naquela palavra, ouvir, assim a gente consegue escutar. É assim que a gente escuta a palavra. A oração pessoal e familiar, né? Então, eu rezo sozinho, mas rezar com a família também é muito importante. A gente conseguir ter aquele momento junto com a família é maravilhoso, né? Ambas as coisas, sozinho e com a família. Isso aqui também gostei bastante, né? Tempos fortes de reflexão, retiros, exercícios espirituais. É o quê? São momentos especiais de oração e de reflexão mais profunda. Né? Só compartilhando um pouquinho, né? Como eu comentei, que eu pude participar desse retiro de silêncio. Foram 6 dias, irmã? 7 dias? 7 dias, fazendo exercícios espirituais. Assim como a gente malha o corpo ali, que a gente vai pra academia, faz uma caminhadinha, a gente também tem que fortalecer o espírito. Né? Que é isso, que é ficar mais profundo, é você com Deus, e buscar isso, retiros, né? A gente aqui na PCN, a gente fez já nosso retiro de 2 dias de silêncio, né? Que foi agora em julho, né? Que nós fizemos. Então, viver isso, a gente precisa. Assim como a gente faz com o corpo, alimenta ele e exercita, o espírito também precisa, senão a gente vai ficando pobre, miserável, sem músculo, sem musculatura, não aguenta daí. Então, tudo isso reaviva o compromisso e a alegria de ser o discípulo missionário, né? Ou seja, seguir Jesus e levar a mensagem aos outros. Né? Como a gente dizia ali no final da reflexão, Jesus tem que nascer, Jesus tem que passar, e o plano de salvação tem que acontecer, e ele vai acontecer por nós, se nós formos esses discípulos missionários. E ter alegria em fazer isso, né? Não como um sacrifício, como, meu Deus, que peso fazer isso, cara feia, não dá. Então, assim, esse artigo, até coloquei assim, que é tipo uma receita de como viver, sabe? A fé cristã no nosso dia a dia. Tá bem esclarecidinha ali, quando a gente abre ela, a gente consegue viver isso. Na verdade, é um programa de vida, né? Aqui, se nós tirar daqui e fazer, né? Sim, se tira do papel. A parte é o nosso programa de vida, né? Como que a PCN deve viver. Eu achei assim, interessante essa oração pessoal e familiar, que acho que é uma coisa que está meio no esquecimento, né? Porque a gente vive na correria, né? Não dá tempo para a gente rezar, e muito menos com a família. A família vai na festa, a família vai em tudo, mas para rezar, muitas vezes não se encontra, né? Para rezar juntos. E acho que isso é uma coisa assim, que enfraqueceu a família, né? Que nós, como pequena casa, temos que retomar. Por quê? Porque nós somos pessoas que fazem essa promessa, e como promessa nós somos testemunhas, né, para outras famílias. Então, se eles olham para nós, né, ver que a nossa família reza, que a nossa família busca participar, né, das celebrações, né, litúrgicas, do sacramento, né, dos retiros, os outros também vão sentir o desejo de fazer. Né? Porque, querendo ou não, a gente faz sempre o que o outro faz, né? Copiando, né? Então, se a gente faz o bem, né, o outro também vai olhar para nós, né, e vai fazer o bem. Né? E a Maria está aqui, né, do grupo de Maria, lá tem o dever de sentar-se. Assim, da vida de Nossa Senhora, é um momento muito precioso, né? Os casais são objetos de esforço, né? Só tem oração conjugal, a meditação, a escuta e meditação da palavra, a regra de vida, o dever de sentar-se e o retiro que a gente faz uma vez por ano. Então, a gente tem todo esse esforço de achar um momento para o casal rezar junto. E fazer a leitura da palavra, meditar, né, que é a escuta da palavra. A regra de vida é um PC que ajuda a gente a se autodisciplinar naquelas coisinhas picuinhas que criam problemas na família, com a gente mesmo, né, que às vezes a gente está habituado àquilo, então você coloca uma regra de vida, e também nas grandonas, né? Uma regra de vida para você se corrigir. E o dever de sentar é um momento que o casal para, reza. O dever de sentar é feito em 3 pessoas: uma esposa, a esposa e Jesus. Senta, reza e depois vai conversar, colocar em dia as coisas boas, coisas que não estão boas também, porque geralmente a gente briga depois, né? Em vez de fazer isso, até conversa. E leva um tempo, né, para fazer. Foi
domingo nós tivemos a interequipe, para eles irem no conselheiro. E daí nós todo mundo se caminhávamos começando e o outro já veterano. É difícil mesmo de achar esse momento para rezar, organizar e tudo mais. Mas vai fazendo, vai criando essa espiritualidade, que começa com a espiritualidade pessoal e depois é um lugar e familiar. Então, assim, os que estão mais tempo, né, dão testemunho. No começo eu achava tempo, agora eu acho tempo, sobra, porque a gente coloca em primeiro lugar as coisas de Deus, depois o resto vem para a criação. E não é exercício que a gente tem que fazer, é uma ascese para poder dar conta. Né? Mas é um movimento assim, muito bom mesmo. Nossa! Nós já tá 22 anos. E a maior dificuldade é o dever de sentar. O dever de sentar é dificuldade porque a gente não aprende a dialogar, né? São poucos os casais que têm um diálogo, de conversar, geralmente eu fico quieto ou briga. Vamos comenta assim, né? Então isso vai ajudar os casais nesse caminhar. Mas isso é só lá, né? Hã? Isso é só lá, né? Essas missas, coisas, isso é só lá, né? Não, aqui da PCN não. Os casais da PCN não. Tudo santo. Principalmente aquele industrial. Não sei lá, nós velhos, né? Do lado da rua. Lá é só o endereço Mas é bom ver essas coisas, como que a PCN está vindo, muita coisa. Eu pensei, a nossa igreja, ela está fervilhando depois das boas. Fervilhando. E eu agradeço muito a Deus por ter a oportunidade de estar participando de algumas delas. E às vezes eu me sinto assim, trazendo uma reflexão aquele homem rico que senta na mesa, se banqueteia e o Lázaro está lá me julgando. Porque de tudo que eu recebo, não dou nada para o outro. Então parece que eu estou me servindo desse banquete sem olhar para o outro que não tem, está comendo as migalhas, né, que é aqueles que estão fora, que estão apenas assim na igreja, e não abre, como é que eu vou falar, né? Aquela pessoa que está ali precisando, necessitando, a gente precisa fazer alguma coisa, sei lá, tem vezes que eu me sinto tão miserável. Até um certo medinho chegar a minha vez, eu morrer. Ser cobrada disso. É que o outro também tem que se abrir, né? Não adianta a gente querer dar alimento se o outro não quer abrir a boca. O padre fundador dizia que as chaves estão com José e Maria. Então, quem é devoto de Maria vai entrar, né? E quem é devoto de José também. Os dois têm, né? Então, vamos continuar rezando. Então tá, artigo 26, gente. De Nazaré aprendemos um estilo simples e familiar, que abre a relações maduras e favorece relacionamentos de afeto sincero, livre e gratuito dentro da família, no âmbito pastoral e nas realizações da amizade, do trabalho e de compromisso com a realidade social e eclesial. Então, o que quer dizer tudo isso? Como podemos aprender o estilo de vida da família de Nazaré? Simples e familiar. Tudo acontecia ali dentro. Simples e familiar. É um jeito de viver sem complicação, né? Um jeito natural de viver. É isso. E baseado, claro, nos valores da família, né? Amor, cuidado, simplicidade, cumplicidade. Ali naquela parte que diz... que abre a relações maduras. É um ensino que nos ensina a ter relacionamentos equilibrados, responsáveis. Não um relacionamento infantil ou problemático, né? Como é difícil quando a gente encontra com pessoas imaturas, né? Que acham que o mundo gira em volta do umbigo dela e que a gente tem... E para cada solução ela tem 10 problemas. Então é sempre difícil. Então, a gente tem que ser essa outra pessoa, tem que ser a relação madura, né?
Relacionamentos de afeto sincero, livre e gratuito. Sincero, sem fingimento, na verdade. Livre, sem interesse, sem segundas intenções. Eu não vou me relacionar com o outro por algum interesse meu, por alguma coisa que eu vou me beneficiar. Ele é livre, ele não tem intenção. E sem gratuito, sem esperar nada em troca. Então, tudo que eu faço, eu não preciso esperar nada de ninguém. Eu me relaciono pelo outro, né? Então, sem interesse, sem fingimento. Acho que aí tem a dificuldade, né? Todo ser humano já faz uma coisa esperando que o outro retribua, né? Então, não é essa simplicidade aqui que aparece. Mas esse é um caminho de maturidade, né? E é um caminho difícil, né? É um caminho difícil, mas é um caminho da maturidade. Alguns são privilegiados por ter essa iniciativa mais cedo. Alguns no meio do caminho, alguns somente no final da vida. Mas é um caminho de maturidade. Todos se salvam, né? O bom ladrão na última hora. Exatamente. Jesus perdoa. E onde aplicar esses relacionamentos que a gente está falando? Dentro da família, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. No âmbito pastoral, que ele cita todos os âmbitos aqui. Nas atividades da igreja, na comunidade religiosa, nas relações de amizade, né? Com os nossos amigos que nos visitam, de trabalho, colegas, chefes, funcionários, né? Para quem tem funcionário. De compromisso com a realidade social e eclesial, ou seja, na sociedade e na igreja. Né? São todos os lugares que a gente precisa ser sincero, livre e gratuito, sem interesse, sem segundas intenções, sem fingimento. Em resumo, a Santa Família nos ensina um jeito simples e amoroso de nos relacionar com as pessoas, de forma genuína, sem interesse próprio e com amor verdadeiro, que podemos aplicar em todas as áreas da nossa vida. E é sobre aprender a amar e se relacionar de forma madura e desinteressada em todos os lugares. Assumimos um estilo sóbrio, sinal de contradição. Lembra a contradição lá de Jesus? Sinal de contradição. Em uma sociedade consumista, em coerência com a forma da vida evangélica que escolhemos professar. Promovemos a justiça e a honestidade no trabalho, no respeito e as leis em solidariedade com os pobres. Eu gostei muito aqui desse sinal de contradição, né? Que a gente assume um estilo que é um sinal de contradição, que foi a promessa de Simeão, não foi? Esse menino será sinal de contradição? Enquanto hoje todo mundo busca holofotes, como que a Sagrada Família viveu? Escondida. Hoje tudo é instagramável, todo mundo é micro-influenciador, influenciador e isso e aquilo. E como a Sagrada Família viveu? No escondimento, né? Então, esse é o sinal de contradição. E é o que a gente também... Entrar nesse sinal de contradição, né? Porque hoje a sociedade pede a nossa presença em tudo lá fora, né? E daí para a gente viver isso, né? É difícil, né? Para nós também. Não só vocês mesmos, né? Nós, religiosos, temos que cuidar, porque nós entramos na ideologia do mundo rapidinho. Nadar contra a corrente. Verdade. Uma experiência vivida disso aí foi esse tempo pandêmico que a gente viveu. Hoje a gente tem algumas amizades que são duradouras do tempo que a gente ficou isolado, né? Então criou-se um grupo de vizinhos e amigos onde houve um período de comunhão fraterna ali, né? Que a gente não tinha para onde fugir, a gente teve que viver num grupo ali. Mas nesse grupo, é mais ou menos o que a gente está vendo aqui, assim, as contradições do que acontece. As pessoas se unem num momento de aperto, mas na hora que desaperta, de um grupo enorme, hoje a gente tem um vínculo de poucas pessoas, mas é uma amizade duradoura, verdadeira, de uma recíproca, sem nada em troca, né? Já há outros, daí você vê que aquele foi um período de interesse onde aquilo me fazia bem,
mas que já não me servem, porque hoje eu tenho milhões de opções a mais. Então a gente vive nesse contexto mesmo, né? A gente tem milhões de opções a mais. Tem. Todo mundo pode usufruir, todo mundo é livre para usufruir de tudo. Mas aí entra aquela questão de novo, da maturidade da caminhada. E mesmo assim a gente ainda às vezes se arrebenta. Mas isso é só lá na vida industrial, lá para os casais gregos. Isso é diferente. Tudo santo. Então, viver com o necessário, né? Sem luxos desnecessários. Podemos ter uma vida tranquila, né? Sem esbanjar. Para que esbanjar, né? Sem desnecessário. Né? Não ser consumista, comprar só por comprar, né? Ah, tá aqui, tem um monte de roupa lá com etiqueta no guarda-roupa. Ser sinal de contradição em uma sociedade consumista. Né? Ser diferente, ir contra a corrente, contrariar a pressão social, nadar contra a maré mesmo, né? E em coerência com a forma de vida evangélica. Então, o que é ser coerente? É combinar o que eu digo com o que eu faço. A vida evangélica, né? Baseada nos ensinamentos de Jesus, vivida de forma simples e promovendo a justiça e a honestidade. Aonde que eu promovo a justiça e a honestidade? No trabalho. Então, ser justo com os meus funcionários, se eu sou o chefe, com os meus colegas e não explorar ninguém, né? Então, mesmo se você estiver horizontal ou verticalmente no trabalho, não explora ninguém, né? Seja justo. Em respeito às leis, cumprir as regras e pagar os impostos. Jesus, né? A Santa Família de Nazaré, não estava acima de nenhuma lei, de nenhuma regra. Elas cumpriram todas. E é assim que a gente também tem que fazer. E em solidariedade com os pobres, né? Promover a justiça e a honestidade com os pobres. Ajudar quem precisa e se preocupar com os necessitados. E aqui a gente coloca todos os pobres, tá, gente? Pobre de dinheiro, mas pobre de espiritualidade, pobre de... né? Quantos pobres diferentes a gente tem hoje? Acho que a gente já discutiu isso uma vez, né? Os novos pobres. Em resumo, eles escolhem viver de uma forma simples e justa, numa sociedade que valoriza o consumo e o ter mais. É uma forma de testemunhar sua fé, através de um estilo de vida diferente, sendo honestos no trabalho e cuidando dos pobres, né? Todos os pobres. E sobre ser diferente para ser coerente com os valores cristãos. Se a gente for, como diz a irmã Sueli, se a gente seguir o que todo mundo faz, a gente não vai ser sinal de contradição e vai estar fazendo mais do mesmo. Seria esse o artigo 27. Vamos para o 28, Anaí. Agora vou para o 28. É interessante, né? A gente fala, e quantos encontros já fizemos, e a gente nunca chega não esgota, né? Principalmente sobre a Sagrada Família, muito rica. E se a gente acha que sabe coisas, a gente vai ver que ainda falta muito, né? Então é algo que a gente tem que estar sempre meditando mesmo profundamente, né? Não só aqui, mas um tempinho em casa, a gente está pegando e revendo. Eu ia ficar em pé, que senão vai me dar torcicolo de ficar virando. Pode vir, né? Aqui do lado, né? Que eu vou ler ali. Então, nós estamos no 28. Aqui. Contemplando o mistério da encarnação. Reconhecemos nas fragilidades e pobreza o lugar onde se manifesta o poder de Deus. Aprendemos a confiar na providência em todas as situações cotidianas e não encontramos motivo para uma contínua superação de nossos limites em um caminho de crescimento rumo à plenitude. Né? Então fala ali da família de Nazaré, da pobreza em que eles viviam e que nós temos que desejar também, né? Aquela simplicidade da família de Nazaré e a confiança na providência, né? A Maria até colocou ali agora, né, que ela se sente às vezes, poxa, eu não estou fazendo o que deveria fazer. Mas eu penso assim, será que quando Maria recebeu a notícia assim, ó, você vai ser mãe do Salvador, ela ficou, o que eu tenho que fazer então, gente? Será que eu tenho que avisar o vizinho, eu tenho que ajudar o vizinho?
ela foi até Isabel, mas você percebe assim uma tranquilidade, uma confiança no hoje. Hoje eu estou grávida do Salvador. O que Deus quer amanhã para mim? Não sei, né? Ela sentiu a necessidade também até Isabel, mas aquele negócio, e a mesma coisa São José, eu acho que quando ele ficou sabendo, gente, eu acho que se fosse eu, já ia passar aquela história na cabeça, aquela novela, né? Eu vou ter que fazer isso, vou ter aquilo, e daí como é que ele vai nascer? Será que eu ganho o suficiente? Será que eu tenho que fazer isso, né? E eu acho que não, São José também foi aquele que confiou. É passo a passo, né? Hoje, é o que Jesus falou, talvez tenha também aprendido com José isso, né? Quando Jesus fala assim, a preocupação de hoje é o suficiente, não se preocupe com amanhã, né? Então, eu acredito que José também, sabe? José, Maria, o que a gente pode aprender com eles é isso, não é uma agitação, não é uma preocupação. E eles perceberam que eles cuidando da família deles, de Jesus, José cuidando de Maria, de Jesus, Maria cuidando de Jesus, de José, né? Eles iam estar servindo a Deus e à humanidade. Né? E nós, a nossa família, mas eu vou estar servindo a humanidade, a minha família, eu vou criar filhos bons, eu vou criar filhos com moral, né? com pensamentos cristãos. E isso né? Acho que a Madre Teresa uma vez falou assim, você quer paz na tua família? Você quer paz no mundo? Então vá para a tua casa e faça com que haja paz na tua casa. Assim vai para o mundo também, né? Eu peguei ali no artigo 901 do Catecismo da Igreja Católica, né? Fala o seguinte, os leigos, em virtude de sua consagração a Cristo e da unção do Espírito Santo, recebem a vocação admirável e os meios que permitem ao Espírito produzir neles frutos sempre mais abundantes. Assim, todas as suas obras, preces e iniciativas apostólicas, vida conjugal e familiar, trabalho cotidiano, descanso do corpo e da alma, se praticados no espírito e mesmo as provações da vida, pacientemente suportadas, se tornam hóstias espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Hóstias que são piedosamente oferecidas ao Pai com a oblação do Senhor na celebração da Eucaristia. É assim que os leigos consagram a Deus o próprio mundo, prestando a Ele, em toda parte, na santidade de sua vida, um culto de adoração. Né? Aqui a gente vê a Sagrada Família e vê a gente como que a gente deve ser, né? Como o Catecismo nos ensina, como que os leigos devem ser, né? Essa confiança com as coisas pequenas, no meu trabalho, na minha família, eu vou estar adorando a Deus, eu vou estar servindo a Deus, né? E mesmo com as dificuldades da vida cotidiana, né? Com os problemas que a gente encontra, se a gente está com o Espírito Santo, aqui fala, né? Se a gente tem a consagração a Cristo e a unção do Espírito Santo, onde que a gente recebe isso? No batismo, né? Recebemos a unção do Espírito Santo. Então a gente tem esse poder de viver dessa maneira, né? Junto a Jesus, junto à Sagrada Família. 29. Você põe ali, Lucas? Contemplando o mistério da Páscoa do Senhor, acolhemos os sofrimentos e as provações que a vida apresenta no horizonte da esperança que brota do Cristo crucificado e ressuscitado. Vivemo-las como oportunidade de crescimento na fé e de renovação. Quando que o sofrimento para a gente é um motivo de fé e renovação? Às vezes a gente não enxerga isso, né? A gente olha no sofrimento apenas uma coisa ruim. Né? Ali fala da Páscoa do Senhor, o que o Senhor passou na Páscoa, né? Foi a paixão, a morte dele. E é da morte, desse sofrimento que ele passou, que surgiu a vida, que surgiu a nossa vida eterna. Né? E quantas vezes a gente tem uma dificuldade em aceitar cruzes?
Jesus teve a maior cruz, né? Ele teve a maior cruz, não fisicamente só, também foi muito terrível, mas emocionalmente, espiritualmente, né? Porque a gente sabe que ele carregava o mundo nas costas, né? Carregava os nossos pecados. Então a cruz dele é a maior, não tem como ter uma maior. Mas a gente também tem cruzes pesadas. E às vezes muito pesadas, né? E a gente tem que saber como lidar com isso daí. Eu li um livro, não sei se alguém já leu aqui, chama assim O Refúgio Secreto. Muito bom, já viu? É uma história real, né? Quem um dia puder ver, é muito bom. Eu já li 2 vezes e vou ler mais, porque você vai pegando um jeito de viver, assim, que essa pessoa aprendeu numa dificuldade muito grande e que a gente pode aprender, né? Então, só resumindo, que é uma história muito bonita, mas muito longa, é a história de uma mulher, né, chama Corrie, que ela é holandesa. É uma família holandesa que viveu durante a guerra, né? Passou pela guerra. E essa família holandesa, apesar de não serem judeus, eles foram para um campo de concentração, porque eles ajudavam os judeus, né? E ela conta assim no livro, e tem um filme também, depois quem quiser ver, tem um filme dela. Ela conta assim que ela estava com 51, acho, quando aconteceu, ela era solteira, vivia com o pai, que era relojoeiro, ela também era relojoeira, ela aprendeu a profissão, e com uma irmã um pouco mais velha, solteira também. Então viviam os 3 na casa, tinham mais 2 irmãos casados, um homem e uma mulher, né? Um irmão e uma irmã. E quando surgiu, eles viviam uma vida, ela falava assim, minha vida era muito monótona, né? Era uma vida monótona dela, gostosa assim, mas monótona. E de repente, sem ela pedir uma cruz, veio uma cruz muito grande, que foi o nazismo, né? E ela começou a ver vizinhos judeus, amigos, serem presos, serem mortos, mandados para campos de concentração. E ela resolveu ajudar, né? Pessoas iam até a casa delas pedindo ajuda. E ela falou assim, como que eu vou negar, né? Como que eu vou negar? E começou assim a criar Ela foi até a chefe de uma turma, sabe? Assim, jovens, pessoas que ajudavam. Ela pegava um judeu aqui, qual casa que pode receber lá no sítio, lá no tal. E era assim, sabe? Corria muito risco, muitos eram mortos, famílias que pegavam gente, depois eram descobertos, eram mortos, né? E foi uma cruz grande. E de repente eles foram, depois de acho que uns 2 anos ali, ela trabalhando nisso, eles foram denunciados, né? E a família toda foi para o campo de concentração, né? O pai 10 dias morreu. Chegou, ficou doente, lá eles não cuidam, né? Morreu. E ela conta assim que ela foi para o campo, ela e a irmã dela é muito religiosa. Eles eram protestantes, né? Na Holanda, lá tem, acho que acredito que seja mais mas ela é muito religiosa, o pai é muito religioso e tal. E eles tinham assim, mesmo que eu morra, eu vou ajudar o povo de Deus, que é os judeus, né? Eles falavam assim, Jesus veio dos judeus, eu amo esse povo. E assim foi, e elas foram para lá, e daí ela pensou assim, mas por que a gente está aqui, né? Nem somos judeus. Daí a irmã dela falou assim, Corrie, Deus quer a gente aqui, a gente tem uma missão aqui dentro do campo de concentração. Né? E ela tinha uma fé muito grande. E essa Corrie era muito revoltada, ela tinha raiva dos alemães, ela tinha ódio dos soldados, porque eles maltratavam, né? Claro, matavam, e ela tinha uma raiva. E a irmã falava assim, Corrie, a gente tem que amar, a gente tem que amar, a gente tem que amar os soldados, porque eles não sabem o que fazem. E imagina, eles vão viver o pior do que eles estão fazendo com os outros, né? Eles vão perder o céu. Vamos rezar por eles. E daí um dia, interessante que ela conseguiu esconder uma Bíblia, uma pequena Bíblia na roupa, era proibido, né? Corria risco de vida, mas ela conseguiu. E ela, então, dentro do local que eles dormiam, que eram mais ou menos 600 mulheres, onde cabia 200, mas eram 600, ela falou assim que de noite ela pegava a Bíblia, essa Biblinha escondido, e começou a ler, ela com a irmã dela, daí chamavam as pessoas estavam revoltadas, estavam desesperadas, tristes. No começo não queria, mas depois começou a ir, e ela começou o grupinho a aumentar ali dentro, né, do alojamento.
Só que se as soldadas vissem, elas eram muito cruéis mesmo, né? Poderiam matar, poderiam mandar para uma solitária, alguma coisa assim. E ela, então, viveu correndo risco, toda noite elas estavam lá rezando. Daí, uma vez, eu sei que elas trocaram de um campo para o outro campo de concentração, que era igual também. Daí elas chegaram lá, e com muito sofrimento, daí a irmã dela, a Beth, falou assim, Cor, vamos agradecer a Deus pelas coisas que Ele nos dá? E ela ficou até brava, falou assim, agradecer o quê? O que a gente tem que agradecer aqui? Não tem o que agradecer, né? Era uma situação tão difícil. Daí ela falou assim, por tudo, vamos agradecer porque a gente está vivo, porque a gente está junto, porque elas estavam separadas, depois elas foram para o mesmo campo de concentração, porque a gente está junto. E daí elas foram sentar assim, no colchãozinho, que era muito fininho, sujo, que era nojento. E ela viu que tinha muito piolho. Ela falou, nossa, tem muito piolho. A Beth, vamos agradecer pelos piolhos? Daí ela falou, não, é brincadeira, agradecer pelos piolhos também é demais, né? Ela falou assim, não, vamos... Daí ela falou assim, Cor, nada é por acaso. Nada é por acaso. Vamos agradecer pelos piolhos também, por tudo, a gente não sabe, né? Vamos agradecer. E elas agradeceram. E assim foi, né? Foi e tal. E muita gente ali, as mulheres, não foram salvas por causa delas, salvas assim fisicamente, né? Morreram, muitas ali e tal, sofriam. Mas elas começaram a ter esperança, uma coisa que elas não tinham. Muitas nem eram judias, não acreditavam em Jesus, começaram a acreditar, né? Daí um dia, interessante que a Beth se chegou assim, toda feliz para Cor, eu descobri por que a gente consegue ler a Bíblia dentro do alojamento e nenhuma soldada viu. Ela tinha ouvido a soldada comentar assim, eu não entro aí porque tem muito piolho. Eu não entro porque tem muito piolho. Ela falou assim, olha aí por que tinha piolho. Né? Então assim, a gente tem que ver que às vezes o nosso olhar, como Deus na Bíblia fala, o olhar de vocês, o pensamento de vocês é muito diferente do meu, né? Às vezes uma coisa triste acontece com a gente, uma coisa difícil de carregar. Mas, gente, nada é por acaso. Nada é por acaso, né? A gente tem que ter fé em Deus e Jesus está comigo. Jesus está comigo. Está difícil, mas Jesus está comigo, né? Tem uma frase, né, que a gente conhece bem, que diz assim... Me guarda, não dorme, né? Tem uma frase também que diz assim, né? Que tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aí na reflexão, Freitas diz assim, sim, tudo ocorre, o bem e o mal, tá? Tudo ocorre para o bem daqueles que amam a Deus, mas e as coisas boas e as ruins também. Então é isso que a gente tem que entender. A gente não é poupado por ser cristão, né? Tanto que é só você olhar para os apóstolos, só um que não foi martirizado, né? Mas, com certeza, se perguntasse, Pedro, você quer desistir de tudo para continuar vivo? Ele ia falar, não, vale a pena, né? Vale a pena. E até assim, essa mulher, a Betsy, que era mais amorosa, carinhosa, ela morreu ali, sabe? Ela ficou só 11 meses lá. E um mês antes delas saírem, a Betsy morreu. Ela foi, se vocês já viram um filme, vocês sabem, né? A pessoa vai definhando, não come, apanha, não dorme e vai, né? E muitas morrem e a Betsy morreu. E depois que elas saíram de lá, elas tinham um plano, a Betsy tinha um plano deles fazer um local para acolher tantos soldados depois da guerra, porque ela sabia que muitos estavam ali forçados e muitos também poderiam, depois da guerra, perceber o erro, né? E serem salvos. E também aqueles que foram os judeus que tinham sido presos e que tivessem sobrevivido, né? Então, Deus dá força, né, gente? É como a gente leu aqui, né? Se você está com o Espírito Santo, ele te dá força e te dá... Aqui ele fala que também dá o material que você precisa. O que você precisa, ele vai te dar. Para elas foi a Bíblia. E mesmo correndo risco, elas conseguiram esconder essa Bíblia, né, durante esse tempo. Acho que o 30. É o 30. É o 30, né? Daí tem duas partes, o 30 tem o primeiro e o segundo. Então, o 30. Contemplando o mistério da presença de Jesus no sinal do pão e o vinho. Então, o primeiro, como leigos, participamos, além da celebração eucarística, dominical, também daquelas semanais, quando possível.
valorizamos a adoração, experiência que dá alimento e força para viver a vida cotidiana com espírito evangélico, para fazer da nossa existência uma ação de graças e um lugar de intercessão pelos irmãos. Ali fala, né? A Eucaristia não só dominical, a gente não pode ser cristão de domingo, né? Só de final de semana. Então, quem tem a oportunidade, gente, missa, tem missa aqui, tem missa qualquer horário que você quiser durante a semana, vai ter. Aqui nos franciscanos, 6h30 da manhã todo dia. Nos agostinianos, 6h30 da manhã, 6h30 da tarde, todo dia. Depois ainda tem as da paróquia, né? Que agora só terça que não tem. E aqui também só não tem na quarta, né, irmã? Só na quarta. Então, gente, e assim, é em Jesus que a gente consegue a nossa força. Não pensem que qualquer pessoa, essas duas pessoas que eu falei para vocês, a força era delas, não era. E a gente é só em Deus mesmo, né? Na Eucaristia, na adoração, a gente tem oportunidades também. Né? Ali nos agostinianos, não sei se vocês sabem, mas uma vez por mês, uma semana do mês, é o cerco de Jericó. A primeira semana de segunda a domingo. E o cerco de Jericó é assim, lá é só adoração. Então você vai orar o que você quiser, pode ser de madrugada, porque é 24 horas, durante 7 dias, né? Então, a adoração também a gente tem oportunidade de fazer. E aonde vem a força pra gente, né, gente? Continuando ali... Segundo esse. Tem outro, né? O 2. Mas você Você quer que passa? Você quer que passa? Ah, tá. E como sacerdotes diocesanos, reconhecemos na Eucaristia o admirável sacramento, através do qual renova cada dia o mistério da encarnação. E aprendemos desde a fecundidade de tornar-nos pequenos servos do Senhor no cotidiano Nazaré do nosso ministério apostólico. Né? Então ali fala como sacerdote, porque nós temos sacerdotes diocesanos, né? É para ter, mas acho que não tem, né, irmã? Mas não tem. Tem em alguma cidade? Tem? Tem na África, tem. Ah, tem na África. E ali no anterior fala dos leigos, né, que somos nós. Então, assim, a força da Eucaristia, a força da adoração, né? Ontem eu faço curso bíblico também lá na paróquia, e com a professora Sônia, não sei se vocês conhecem, muito boa, né? E ela falava assim, que tem uma ideia, algumas pessoas, talvez vocês já ouviram falar, que São José era velhinho. Né? Tem algumas pessoas que falam que São José era uma pessoa idosa, né? E que... Mas por que era idoso? Porque fala assim, mas para não ter relação sexual, não ia aguentar se fosse novo, então é a ideia que eles colocam, né? E ela já falava assim que não, que São José era um rapaz, era um homem forte, era uma pessoa que não era por causa disso, que não tem, é porque falava assim, que eles já tinham, gente, o prazer que você tem com o outro, que nós temos com o nosso cônjuge, né? Os prazeres dessa terra não chega perto do que a Sagrada Família viveu na terra, porque eles estavam com Deus dentro da casa deles. Eles não precisavam de outra coisa, eles não precisavam de um relacionamento sexual, eles nem precisavam disso. E ela até falava assim, São José devia amar muito Nossa Senhora, e Nossa Senhora amava. Eles já estavam prometidos em casamento. Tem algumas, né, teorias assim, que Nossa Senhora já sabia que não ia se casar, que na verdade sempre... Não, ela amava José, e na cabeça dela, com certeza, achava que ia ser um casamento normal. Né? E São José é a mesma coisa. Mas quando eles se casaram e eles entenderam que dentro da casa deles eles tinham Deus, não precisava mais de nada, né? Então, assim, é a mesma coisa. Quando a gente compreender que Jesus está naquela hóstia, que Jesus está lá no sacrário, gente, é igual a doutora Filó fala, vai ter fila. Por enquanto, dá dó, gente. Aí chega na adoração, você fica uma hora, você não tem ninguém. Chegou a hora do outro. Daí sai entra o outro. Né? Quando a gente perceber, entender
que é Jesus que está ali, é o rei do universo, é o mais poderoso, né? Talvez se tivesse ali um presidente, o Trump lá, né, todo poderoso dos Estados Unidos, ia estar um monte de gente querendo ver. E não pode nada perto de Jesus, né? E assim, e nós temos o Todo-Poderoso ali, que é aquele que vai nos dar força e a gente não dá aqui esse valor, né? Esse valor. Acho que aqui também quem faz a consagração, como nós religiosos, vocês que fazem a promessa, nós somos chamados a mostrar, né, para a humanidade uma vida diferente. É como é o céu. É por isso que não tem necessidade de todas essas coisas que o mundo tem necessidade. Sim. A gente não é mais do que os outros, nós somos chamados a viver mais. O que nós estamos mostrando, né, para o outro como deve ser a nossa vida lá no céu. É que de repente, Noé, assim, as coisas mais lá fora vão perdendo o brilho pra gente. A gente vai assumindo as coisas de Deus, participando das coisas, vai entendendo. Tem o curso Carmen lá, segunda-feira, ontem, né? Ela falou assim que Maria e José viveram aqui na Terra o que nós esperamos viver lá no céu. Viver o céu, né? Viver o céu na Terra. A gente vai começando a aderir essas coisas, vamos deixando as outras coisas. Perde a importância, né? Sim. Então, eu penso assim que é o caminho, né? Porque o céu, ele não começa lá, ele começa aqui, né? Então nós temos que começar a viver, né? Verdade. Isso que nós pregamos aqui, né? Para as outras pessoas olharem para nós e sentirem o desejo de também Isso. viver e fazer. E tem até uma música, não sei se é do Padre Zezinho, que fala que às vezes o mundo está desse jeito por culpa dos cristãos, que não dão exemplo. E às vezes cristão que dão mau exemplo. Daí a pessoa fala, não vou querer ser cristão, né? Se for para ser assim. Nosso testemunho é muito fraco. A gente tem. E o maior testemunho, posso dizer, Maria, é testemunho de família. Você ser uma família. E você pensa que as pessoas não percebem, mas elas percebem quando você tem uma família cristã. Eu acho que esse é o testemunho mais forte. O que incomoda nos outros é a união. Não é a união. É o que está sendo rebatido hoje, a família, né? A família, que eles estão querendo acabar com a família mesmo. A família, ainda querendo ou não, é o centro da unidade, né? Se derrubar a família, fica o resto. Verdade. Vinculado com o resto. Já terminando, gente, porque já a Vanessa falou tão bem, né, já de São José, que a gente já viu tanta coisa. Eu peguei também aqui no Catecismo alguma coisa falando sobre a Eucaristia. No 1324, o artigo, né, do Catecismo, fala assim: a Eucaristia é fonte e ápice de toda a vida cristã. Os demais sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e tarefas apostólicas, se ligam à Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa. Né? Todo bem, a gente tem tantos grupos de reflexão, de oração e disso da PCN, mas tudo, gente, se concentra na Eucaristia, lá que está tudo. Lá que está tudo, né? É lá que a gente tem que estar centrado. Finalmente, agora o artigo 1326. Finalmente, pela celebração eucarística, já nos unimos à liturgia do céu e antecipamos a vida eterna, quando Deus será tudo em todos. Igual a Maria falou, né, que ontem falou assim, a Sagrada Família já vivia o céu aqui. Porque o céu é o quê? Você está diante de Deus, né? E eles já viviam. Nós não vivemos aqui o céu, né? A gente não consegue, assim, mas nós podemos já começar a viver um pouco do céu diante de Jesus Eucarístico. Em sua palavra, a Eucaristia é o resumo e a suma de nossa fé. Nossa maneira de pensar concorda com a Eucaristia. E a Eucaristia, por sua vez, confirma nossa maneira de pensar. Então, é esse a mensagem que a gente quis trazer hoje, acredita, eu e a Vanessa, né? Da gente centrar na Eucaristia e a família de Nazaré ser o nosso exemplo, né? O que a gente puder
sempre estar realmente junto com a família de Nazaré e diante da Eucaristia. Acho que já falamos bastante. Antes do encerramento dele, né, da oração final, nós pegamos um curso do ADI. Não sei se alguém tem interesse em fazer junto. Ainda não começamos. Então, ele tem as aulas que são gravadas. Já temos, né, essas aulas, né, com a gente, né? E depois elas fazem, os professores do ADI fazem live para tirar dúvidas. Né? Então, para que é esse curso? É para a gente conhecer como que funciona o nosso consciente e o nosso inconsciente. E aí nós vamos descobrir onde que estão as raízes das nossas dores, né, dos nossos sofrimentos. Onde foi, né, que começou, né, o nosso sofrimento. E depois, claro, quem quer depois faz a terapia, né, para conseguir a cura, né, disso. E tudo está dentro de nós, né? Nosso sofrimento não está nada fora, está tudo dentro, é as nossas raízes. Né? É isso que a Maria Clara, que faz as primeiras aulas, né, ela explica isso. Né? Ela é a filha da doutora Renate, né, que trabalha com terapia. Então, se alguém quiser, né, se associar a nós, né, está eu, a Beth e a Yara. E se mais alguém quiser. Mas é uma vez por semana. É uma vez por mês, eles vão marcar. Eles vão mandar o link para nós entrarmos para tirar dúvida. Mas as aulas nós temos que sentar e assistir juntos, discutir. Né, uma vez por mês, junto com Não era o teu interesse nisso aí. nós conseguimos. Que eu tô 15 dias, né? Quando eles passarem os dados, né, aí para nós. Né? E daí nós podemos se reunir uma vez na semana, de cada 15 dias, e vamos assistindo os vídeos. Mas eu tenho interesse. Eles fizeram R$900 o curso, parcelado R$99 por mês. Então, quem quiser entender um pouco mais, né, como é que funciona cada um de nós, né, é estudando. E tem um livro, que se vocês quiserem a gente compra, né, é um livro grosso, que é As Teorias do Inconsciente. E no livro ela traz bastante histórias, né, de pessoas que fizeram terapia e que se curaram. Né? Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família, Rogai por nós. Do Filho e do Espírito Santo. Amém.